Pessoal, neste vídeo nós vamos voltar a falar dos móveis do Palácio da Alvorada. E o casal Jair e Michele Bolsonaro foram acusados por Lula e Janja de terem roubado mais de 260 móveis. Lula e Janja acusaram então o Bolsonaro e a Michele de terem roubado lá do Palácio da Alvorada. Então, eu vou falar sobre isso, por quê? Porque eu trago essa notícia aqui de hoje e diz o seguinte, ó. A AGU entra com recurso contra Bolsonaro em ação sobre móveis do Alvorada. O AGU nós sabemos que é o Jorge Messias, né? O Bessias, nós vamos falar dele daqui a pouco. Então eles entraram com recurso contra o Bolsonaro naquela ação que o Bolsonaro e a Michele moveram contra o Lula e a Janja em relação ao sumiço dos móveis lá do Palácio da Alvorada. E naquela época, eu tenho uma notícia aqui de 2023, vou mostrar para vocês aqui, ó, essa notícia aqui é de 16 de abril de 2023, lá do Metrópolis. E diz o seguinte, ó. Michele Bolsonaro diz que móveis retirados do Alvorada eram da sua casa e sugere uma CPI. Ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, do Partido Liberal, rebateu críticas feitas pelo atual governo de que teria levado móveis da residência oficial. Então, o casal Lula e Janja acusaram Michele e Bolsonaro de terem roubado os móveis e ela rebateu dizendo que não, que os móveis que ela teria levado para casa eram os móveis dela que ela teria levado para o palácio e usado durante o período em que eles moraram lá, durante os 4 anos. E naquele período, daquelas acusações ali que o Lula e a Janja vinham fazendo, a Michele se defendendo, né, nas redes sociais, nós tivemos isso daqui, ó, uma fala do Marco Antônio Villa, uma fala abjeta. Olha o que esse cara fala aqui. Ele fala que as declarações da Michele Bolsonaro eram tão verdadeiras quanto a nota de R$3, quando a Michele falava que os móveis estavam lá no Palácio da Alvorada. Olha o que disse aqui o Marco Antônio Villa. Aí, professor, diz que tanto os móveis estão lá, como ela se submete, inclusive, a uma CPI. E lembra aí que a roupa de cama, a roupa de banho, era comprada por ela, não era nada da União, não, viu? Olha, eu trabalhei 30 anos na universidade pública e desafio essa senhora a provar o que ela disse. Eu trabalhei e fui chefe, hein? Várias vezes, reeleito várias vezes, por incrível que pareça. Então, ela está falando uma inverdade. Sabe por quê? Quando você tem um patrimônio da União, há uma espécie de placa que coloca o número daquele bem e é registrado daquele bem sob a responsabilidade de quem aquele bem está. E na hora que você sai, por exemplo, quando eu me aposentei, eu tive de todos os bens sob minha responsabilidade dizer o que eu estava devolvendo e os outros que ficaram, porque eu fui chefe de departamento há muito tempo. Então, eu tinha de falar, tá com o Paulo, com o Pedro, com o José. Portanto, ela mente. Foram 81 móveis, e não é móveis das lojas da Macavi, né? Vamos dar saudade, lembrada. Não, são móveis de Niemeyer, que acho que ela nem sabe quem é. Né? São móveis caríssimos, são 81 móveis. E que foi? Veja Uribe Colombo, para o depositário fiel da União. Sabe quem é o depositário fiel da União? Nelson Piquet. Isso é fantástico. É Brasil Bolsonaro. O Nelson Piquet, que é uma pessoa que eu gostaria de sempre ter muita distância, ele é depositário fiel da União. No mínimo com 81 móveis. O que ela está dizendo não é móveis da loja Tamacavi, são móveis do Niemeyer que custam R$100 mil uma cadeira, por exemplo, né? Se ela não sabe. Então, um outro fato, por fim, não quero me estender sobre isso, é que ela achou que precisava, o aquário, ali, o lago, melhor dizendo, do Palácio da Alvorada, né? Estava muito sujo. E ela resolveu lavar e tirar as moedas que as pessoas jogavam lá, parecia uma Fontana de Trevi, só que não tão bonita como a Fontana de Trevi, em Roma, né? E as pessoas jogavam moeda lá e tal. O que ela fez? Ela quis, como uma pessoa de bom coração, doar aquelas moedas. Ela tirou toda a água, recolheu as moedas, que ninguém sabe qual era o valor, e matou todas as carpas. Olha que gênio essa senhora. Ela matou todas as carpas doadas pelo imperador Hirohito, e o Japão é um amigo do Brasil de há muito. Então, o que ela fala vale tanto quanto uma nota de R$3. Você veja aí o ódio que o Marco Antônio Villa tem da Michele Bolsonaro. É do Bolsonaro, mas se estende à família inteira, né? Então, o ódio dele é gigantesco. Então, ele fala ali que as declarações da Michele, que estava ali se defendendo, dizendo que os móveis estavam na Alvorada, e não eram 81 móveis que ela estava sendo acusada de roubar. Eram mais de 260 móveis, tá? Que o casal Lula estava acusando a Michele e o Bolsonaro de terem roubado. E aí ele vai lá e fala que a declaração dela de que os móveis estão lá é como se tivesse o valor de uma nota de R$3, ou seja, era mentira da Michele Bolsonaro. Era mentira dela
que os móveis estavam no Alvorada, né? Só que aí sai aqui na Folha de São Paulo, uns dias depois, né? Meses depois, aliás, governo encontra móveis do Alvorada após Lula culpar Bolsonaro e recomprar peças de luxo. E aí o Marco Antônio Villa fala, a Michelle não sabe o valor daquelas peças caríssimas, uma cadeira vale 100 mil reais. Não, ela não roubou, os móveis estavam lá, foram encontrados, está aqui a notícia na Folha de São Paulo. E aí o casal Lula e Janja, esse sim, compraram móveis de luxo, móveis caríssimos. Aqui fala que a ausência alegada foi usada, a ausência dos móveis, né, pelo governo para gasto de R$ 196.700 em móveis de luxo. Vocês se lembram que a Janja comprou um sofá de 65 mil, comprou uma cama de 42 mil reais, comprou cortinas de caríssimas também, não sei quanto que foi pago, parece que os tapetes foram 80, 90 mil reais nos tapetes persas. Ela comprou. Então, acusaram Michele e Jair Bolsonaro de terem roubado os móveis para comprar móveis de luxo, porque eles não queriam usar os móveis antigos que estavam lá no Alvorada. Por que não fizeram igual ao casal Bolsonaro e levaram os móveis da própria casa deles e depois botavam no caminhão e levavam de volta? Foi o que eles fizeram. E aí, eu vou deixar aqui a notícia que foi dada aqui pelo pessoal da UOL, pelos militantes da UOL, os esquerdistas da UOL. Você vê a cara de tacho deles, da Fabíola Cidral, né, e o Reinaldo Azevedo, falando sobre os móveis que tinham aparecido. Então tem aqui eles falando sobre essa notícia, quer ver? Ó. Reinaldo, vamos comentar sobre essa história dos móveis. Está agora repercutindo bastante nas redes sociais, porque o jornal Folha de São Paulo trouxe essa informação de que o Palácio do Planalto diz que realmente nenhum móvel desapareceu. Isso depois do Lula culpar, de certa maneira, Bolsonaro pelo sumiço dos móveis. Foi até numa reunião ali com jornalistas e Lula falou, levaram muita coisa, sumiu um monte de coisa. E tinham feito primeiro uma análise que tinha sumido 261 móveis do Palácio. E agora o Palácio do Planalto diz que não desapareceu nenhum móvel. A Presidência da República encontrou todos os 261 móveis do patrimônio do Palácio da Alvorada que estavam, de certa maneira, desaparecidos com esses relatos aí do presidente Lula e da própria Janja. E que foram motivos de troca de farpas, né, dos dois lados aí. Até Michele Bolsonaro, na época que saiu essa notícia, foi às redes sociais para se defender, falou que a única coisa que ela tirou do Palácio eram bens pessoais. Até a gente pegou aqui um trechinho dela aqui, relembrando. Coloca pra gente, Luiz, por favor. Então que fique bem claro que os móveis que saíram do quarto e da sala eram os móveis da minha casa no Rio de Janeiro, assim como mostro nos registros de natais, de momentos em família, e eu tenho como provar. Agora, gente, existe um setor chamado setor de patrimônio que fiscaliza e que cuida de todos os móveis do Palácio Alvorada. Não é dessa forma, não é assim como eles estão colocando. Os móveis estão lá, só que infelizmente os que pregam a humildade, a simplicidade não querem viver no simples. Tá? Zombando e brincando com o dinheiro do contribuinte. Nós ficamos por 4 anos no Alvorada, nós não fizemos nenhuma licitação de enxoval, não tinha toalha, não tinha roupas de cama decente, eu usei os meus lençóis na minha cama, na cama de visitas, para não fazer licitação, porque eu entendi o momento que nós estávamos vivendo. Agora, Aí um trecho da fala da Michele Bolsonaro. Realmente foram encontrados esses móveis. Segundo o jornal Folha de São Paulo, foi perguntado aqui à Secretaria de Comunicação onde estavam esses móveis. E o que eles responderam é que não estava em nenhum lugar específico, não falaram que foram encontrados nas várias e diversas dependências do Palácio, sem fornecer mais detalhes, mas que poderiam também estar em algum depósito. Algumas pessoas próximas lá disseram isso. Pois é, né? Você vê, acusaram falsamente. E eles sabiam que esses móveis estavam lá, até porque no Palácio da Alvorada existem funcionários que cuidam desses patrimônio. Esses móveis, que é como o Marco Antônio Villa disse, todos eles são patrimoniais, são colocados numa plaquetinha com os números do patrimônio de cada móvel, de cada cadeira, de cada cama, de cada sofá. Tudo isso aí é patrimônio. E aí tem os funcionários que controlam isso aí. Você acha que o Bolsonaro e a Michelle iam colocar 261 móveis dentro de um caminhão e os funcionários não iam denunciar isso? Eles iam levar mais de um caminhão, né? Porque 261 móveis não cabe num caminhão. Alguns caminhões de móveis. Eles iam roubar do Palácio da Alvorada e ninguém ia denunciar isso. Então acusaram falsamente, sabendo que estavam fazendo uma acusação falsa. E aí você vê o Marco Antônio Villa com aquela cara de tacho dele, acusando também a Michele Bolsonaro, dizendo que a declaração dela valia menos que uma nota de 3. Você vê a cara do Reinaldo Azevedo ali também, com cara de tacho.
Depois que sai a notícia na Folha de São Paulo que os móveis foram encontrados. E aí nós temos aqui, ó, União é condenada a pagar 15 mil reais a Bolsonaro e Michele após acusações de Lula sobre itens do Planalto. Você vê uma acusação gravíssima como essa. Bolsonaro e Michele entraram na justiça e a justiça condenou o Lula e a Janja a pagar 15 mil reais. Uma bagatela de 15 mil reais. Se fosse o contrário, Bolsonaro e Michele iam ser condenados a pagar milhões de indenização para o casal Lula e Janja. Mas como não era, né? É o contrário, é Bolsonaro, então Bolsonaro, 15 mil tá de bom tamanho, porque o juiz não teve como negar isso aí, porque estava claro e evidente, estava comprovado a fraude que eles fizeram ali, falando que os móveis tinham sido roubados. E aí eu vou trazer aqui em tela inteira para vocês a notícia então que nós vimos lá no começo do vídeo. A AGU entra com recurso contra Bolsonaro em ação sobre móveis do Alvorada. Justiça do Distrito Federal condenou a gestão Lula a indenizar Michele e Jair Bolsonaro sobre o estado dos móveis na residência oficial da presidência. Não é sobre o estado dos móveis, não. É sobre o roubo dos móveis que eles acusaram Jair e Michele. E aqui embaixo diz o seguinte: a Advocacia Geral da União entrou com recurso contra a decisão da 17ª Vara Federal da Justiça Federal do Distrito Federal, que condenou o governo do presidente Lula a pagar 15 mil a Jair e Michele por falas do petista sobre o estado dos móveis do Palácio do Alvorada, residência oficial da presidência da República, quando houve a transição entre os mandatos dos dois chefes do Executivo. Você vê que eles continuam falando aqui, ó, que é sobre o estado dos móveis. Não é sobre o estado dos móveis, não. É sobre o roubo dos móveis que o Lula e a Janja acusaram o Lula. Acusaram o Jair e a Michele Bolsonaro de terem feito. Segundo a AGU, as declarações feitas pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sobre os móveis do Palácio da Alvorada, se deram no contexto do exercício da sua função constitucional e com o objetivo de resguardar o patrimônio público. Ou seja, acusar os outros de roubar, agora você está resguardando o patrimônio público, né? Além disso, por se tratar da conservação de bens públicos, a advocacia argumenta que foi necessário falar publicamente do assunto em razão do mau estado de conservação dos móveis. Não foi do mau estado de conservação, foi do roubo. Roubo, eles acusaram esses 15 mil que eles foram condenados aqui, que é uma merreca, diante da acusação gravíssima que foi. Isso aqui foi por causa do roubo. Eles acusaram Bolsonaro e Michele de ter roubado 261 móveis. E vem a imprensa distorcendo e falando que é por causa da mal conservação. O AGU falando sobre isso e a imprensa dando apoio a essa mentira. Além de não localização de inúmeros itens, fato constatado pela equipe inventariante ainda sob a gestão do governo anterior. Como é que não acharam 261 móveis e depois apareceu? Depois que a Janja comprou os móveis de luxo, o patrimônio, os móveis apareceram, né? A AGU ainda citou que a ação movida contra o governo atual nunca apontou concretamente a fala de Lula na qual imputaria diretamente aos autores qualquer conduta criminosa. É lógico que eles acusaram, sim, o casal Jair e Michele de terem roubado. Em primeiro lugar, o casal Bolsonaro está sapateando em cima de um erro do presidente da República, o Lula. Quando eu fui ao Palácio da Alvorada, a Janja tomou um cuidado de dizer estamos procurando. Ela não disse eles levaram tudo. Quem fala isso, eles levaram tudo, foi o Lula. Então o Lula queimou a largada e, de fato, se antecipou a falar algo que ele não sabia, que agora se comprova completamente errado. E a gente tem que lembrar quem que é o tal do Jorge Messias, o advogado-geral da União do Lula, né? O Bessias. Vamos relembrar aqui. Moraes, boa tarde. Maria Alice, aqui do gabinete da presidenta Dilma. Ela quer falar com o presidente Lula. Eu estou levando o telefone para ele, então. Só um minuto, por favor, eu te passo. Tá? Muito obrigada. Por favor. Tá bom, já. Só um minuto, só, Maria Alice. Aqui. Tá ok. Alô? Alô, só um momento, presidente. Alô? Alô? Lula, deixa eu te falar uma querida. coisa. Seguinte, eu tô mandando o Bessias junto com o papel
para a gente ter ele e só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse. Tá? Ah, tá bom. Só isso. Você espera aí que ele tá indo aí. Tá bom, tô aqui. Fica aguardando. Tá? Tá bom. Tchau. Tchau, querida. Tchau, querida. Ô Lula, eu tô mandando o papel junto com o Bessias, né? Como é que é? O Bessias junto com o papel, né? O Bessias junto com o papel. Não era o Bessias que estava levando o papel, era o papel que estava levando o Bessias, né? Essa é a Dilma, né? A anta da Dilma, né? E aí você vê ali que ela queria burlar a justiça, porque o Lula estava para ser preso naquela época, diante de tudo que estava comprovado ali da corrupção que ele fez junto com a quadrilha dele. Todas as delações, eram vários delatores, né? E não eram delatores presos, não pressionados para delatar o Lula. Todo mundo viu isso aí na época do Mensalão, do Petrolão, sei lá. E aí, vai a Dilma e manda o Bessias levar o papel pro Lula, que era a posse, o termo de posse para ele virar ministro da Dilma, para ele ter foro privilegiado, para ir pro Supremo. Aí o Supremo ia servir para livrar a cara do Lula, né? Só que aí não deu certo porque o Moro divulgou essa gravação aqui na época. O Moro foi e divulgou a gravação na época. Então esse é o Bessias, que hoje virou advogado-geral da União do Lula. Era o garoto de recado da Dilma. E aí virou o advogado-geral da União e está recorrendo dos 15 mil, uma merreca que o casalzinho aí que acusou o Bolsonaro e Michele de terem roubado os móveis, 15 mil reais de indenização, vai o AGU agora e está recorrendo. Está recorrendo, não quer que o Lula pague nada não de multa pro Bolsonaro, não. Fez uma acusação gravíssima e não quer indenizar. Repito, se fosse o contrário, essa indenização ia ser milionária, tá? Vocês podem ter certeza disso. Então, pessoal, peço a vocês que observem se já estão inscritos aqui no canal. Se não tiver, clique no botão inscrever, se inscrevam aí, deixem seu like, façam aí seus comentários. Nós nos vemos no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.